perguntou. Quanto devia pelo trabalho, respondeu sorrindo. Ponha na minha conta. É o costume. As pessoas dizem coisas à toa, lançam palavras à aventura e não lhes passa pela cabeça deter-se a pensar nas consequências. Ponha na minha conta, disse o homem, imaginando provavelmente, com a incorrigível fatuidade masculina, algum aprazível encontro em futuros próximos. Arriscou-se que a morte lhe respondesse com um olhar frio. Tenha cuidado, não sabe com quem estás a falar. Mas ela apenas sorriu vagamente, agradeceu e saiu sem deixar número do telefone nem cartão de visita. No ar ficou um difuso perfume em que se misturavam a rosa e o crisântemo. De fato é o que parece, metade rosa e metade crisântemo, murmurou o empregado enquanto dobrava lentamente o mapa da cidade. Na rua, a morte mandava parar um táxi e dava ao condutor a direção do hotel. Não se sentia satisfeita consigo mesma. Assustara a amável senhora da bilheteria, divertira-se às suas custas, e isso tinha sido um abuso sem perdão. As pessoas já têm suficiente medo da morte para necessitarem que ela lhes apareça com um sorriso a dizer: Olá, sou eu, que é a versão corrente, por assim dizer, familiar, do ominoso latim memento homo, que pulvis es et in pulverim reverteris, e logo depois, como se fosse pouco, havia estado a ponto de atirar uma pessoa simpática que lhe estava fazendo um favor, aquela estúpida pergunta com que as classes sociais chamadas superiores têm a descarada sobranceria de provocar a questão por baixo. Você sabe com quem estás a falar? Não. A morte não está contente com o seu procedimento. Tenha certeza de que no estado de esqueleto nunca lhe teria ocorrido portar-se dessa maneira. Se calhar foi por ser tomado a figura humana. Estas coisas devem pegar-se, pensou. Casualmente olhou pela janela do táxi e reconheceu a rua em que passavam. É aqui que o violoncelista mora e aquele é o rés do chão em que vive. A morte pareceu-lhe sentir um brusco aperto no plexo solar. Uma agitação súbita nos nervos podia ser o frêmito do caçador ao avistar a presa, quando a tem na mira da espingarda. Podia ser uma espécie de obscuro temor, como se começasse a ter medo de si mesma. O táxi parou. O hotel é este, disse o condutor. A morte pagou com os trocos que a empregada do teatro lhe devolvera. Fique com o resto, disse, sem reparar que o resto era superior ao que o taxímetro marcava. Tinha desculpa. Só hoje é que havia começado a utilizar os serviços deste transporte público. Ao aproximar-se do balcão da recepção, lembrou-se de que o empregado da agência de viagens não lhe tinha perguntado como se chamava. Limitara-se a avisar o hotel. Vou lhes mandar uma cliente. Sim, uma cliente agora mesmo. E ela ali estava. Esta cliente, que não poderia dizer que se chamava Morte, com letra pequena, por favor, que não sabia que nome dar. Ai, a bolsa que traz ao ombro, a bolsa de onde saíram os óculos escuros e o dinheiro, a bolsa de onde vai ter de sair um documento de identificação. Boas tardes. Em que posso servi-la? Perguntou o recepcionista. Telefonaram de uma agência de viagens há um quarto de hora a fazer uma reserva para mim. Sim, minha senhora, fui eu que atendi, pois aqui estou. Queira preencher esta ficha, por favor. Agora a morte já sabe o nome que tem, disse-lhe o documento de identificação aberto sobre o balcão. Graças aos óculos escuros, poderá copiar discretamente os dados sem que o recepcionista se dê conta. Um nome, uma data do nascimento, uma naturalidade, um estado civil, uma profissão. Aqui está, disse. Quantos dias ficará no nosso hotel? Tenciono sair na próxima segunda-feira. Permita-me que fotocopie o seu cartão de crédito. Não o trouxe comigo, mas posso pagar já, adiantado se quiser. Ah, não é necessário, disse o recepcionista. Pegou no documento de identificação para conferir os dados passados para a ficha e, com uma expressão de estranheza na cara, levantou o olhar. O retrato que o documento exibia era de uma mulher mais velha. A morte tirou os óculos escuros e sorriu. Perplexo, o recepcionista olhou novamente o documento. O retrato e a mulher, que estava na sua frente, eram agora como duas gotas de água iguais. Tem bagagem? Perguntou, enquanto passava a mão pela testa úmida. Não vinha à cidade fazer compras, respondeu a morte. Permaneceu no quarto durante todo o dia. Almoçou e jantou no hotel. Viu televisão até tarde. Depois meteu-se na cama e apagou a luz. Não dormiu. A morte nunca dorme. Faixa 4.
Com o seu vestido novo comprado ontem numa loja do centro, a Morte assiste ao concerto. Está sentada, sozinha, no camarote de primeira ordem e, como havia feito durante o ensaio, olha o violoncelista. Antes que as luzes da sala tivessem sido baixadas, quando a orquestra esperava a entrada do maestro, ele reparou naquela mulher. Não foi o único dos músicos a dar pela sua presença. Em primeiro lugar, porque ela ocupava sozinha o camarote, o que, não sendo caso raro, tampouco é frequente. Em segundo lugar, porque era bonita, porventura, não a mais bonita entre a assistência feminina, mas bonita de um modo indefinível, particular, não explicável por palavras, como um verso cujo sentido último, se é que tal coisa existe num verso, continuamente escapa ao tradutor. E, finalmente, porque a sua figura isolada ali no camarote, rodeada de vazio e ausência por todos os lados, como se habitasse um nada, parecia ser a expressão da solidão mais absoluta. A Morte, de tanto e tão perigosamente, havia sorrido desde que saiu do seu gelado subterrâneo, não sorria agora. Do público, os homens tinham-na observado com dúbia curiosidade, as mulheres com zelosa inquietação. Mas ela, como uma águia, descendo rápida sobre o cordeiro, só tem olhos para o violoncelista. Com uma diferença, porém. No olhar desta outra águia que sempre apanhou as suas vítimas, há algo como um tênue véu de piedade. As águias, já o sabemos, estão obrigadas a matar. Assim lhe impõe a sua natureza. Mas esta aqui, nesse instante, talvez preferisse, perante o cordeiro indefeso, abrir num repente as poderosas asas e voar de novo para as alturas, para o frio ar do espaço, para os inalcançáveis rebanhos das nuvens. A orquestra calou-se. O violoncelista começou a tocar o seu solo como se só para isso tivesse nascido. Não sabe que aquela mulher do camarote guarda na sua recém-estreada malinha de mão uma carta de cor violeta, de que ele é destinatário. Mas não o sabe, não poderia sabê-lo, e apesar disso toca como se estivesse a despedir-se do mundo, a dizer por fim tudo quanto havia calado, os sonhos truncados, os anseios frustrados, a vida, enfim. Os outros músicos olham-no com assombro, o maestro com surpresa e respeito, o público suspira, estremece o véu da piedade que nublava o olhar agudo da águia, é agora uma lágrima. O solo terminou já. A orquestra, como um grande e lento mar, avançou e submergiu suavemente o canto do violoncelo, absorveu-o, ampliou-o, como se quisesse conduzi-lo a um lugar onde a música se sublimasse em silêncio, à sombra de uma vibração que fosse percorrendo a pele como a última e inaudível ressonância de um tímbale aflorado por uma borboleta. O vôo sedoso e malévolo da Aqueronte Atropos perpassou rápido pela memória da Morte, mas ela afastou-o com um gesto de mão que tanto se parecia àquele que fazia desaparecer as cartas de cima da mesa na sala subterrânea, como a um aceno de agradecimento para o violoncelista que agora voltava a cabeça na sua direção, abrindo caminho aos olhos na escuridade cálida da sala. A Morte repetiu o gesto, e foi como se os seus finos dedos tivessem ido pousar-se sobre a mão que movia o arco. Apesar de o coração ter feito tudo quanto podia para que tal sucedesse, o violoncelista não errou a nota. Os dedos não tornariam a tocar-lhe a Morte, tinha compreendido que não se deve nunca distrair o artista na sua arte. Quando o concerto terminou e o público rompeu em aclamações, quando as luzes se acenderam e o maestro mandou levantar a orquestra, e depois quando fez sinal ao violoncelista para que se levantasse, ele só, a fim de receber o quinhão de aplausos que por merecimento lhe cabia à Morte, de pé no camarote, sorrindo enfim, cruzou as mãos sobre o peito em silêncio e olhou nada mais, os outros que batessem palmas, os outros que soltassem gritos, os outros que reclamassem 10 vezes o maestro, ela só olhava. Depois, lentamente, como a contragosto, o público começou a sair, ao mesmo tempo que a orquestra se retirava. Quando o violoncelista se virou para o camarote, ela, a mulher, já não estava. Assim é a vida, murmurou. Enganava-se a vida. Não é assim sempre. A mulher do camarote estará à sua espera na porta dos artistas. Alguns dos músicos que vão saindo olham-na com intenção, mas percebem sem saber
Como que ela está defendida por uma cerca invisível, por um circuito de alta voltagem em que se queimariam como minúsculas borboletas noturnas. Então apareceu o violoncelista. Ao vê-la, estacou. Chegou mesmo a esboçar um movimento de recuo, como se vista de perto a mulher fosse outra coisa que mulher, algo de outra esfera, de outro mundo, da face oculta da lua. Baixou a cabeça, tentou juntar-se aos colegas que saíam, fugir, mas a caixa do violoncelo suspensa de um dos seus ombros dificultou-lhe a manobra de esquiva. A mulher estava diante dele e dizia-lhe: "Não me fuja, só vim para lhe agradecer a emoção e o prazer de tê-lo ouvido." "Muito obrigado, mas eu sou apenas músico de orquestra, não um concertista famoso daqueles que os admiradores esperam durante 1 hora só para lhe tocarem ou pedirem um autógrafo." "Se é essa a questão, eu também lhe o poderei pedir. Não trouxe comigo o álbum de autógrafos, mas tenho aqui um sobrescrito que poderá servir perfeitamente." "Não me entendeu. O que eu quis dizer é que, embora lisonjeado pela sua atenção, não me sinto merecedor dela. O público não parece ter sido da mesma opinião. São dias, exatamente são dias, e por coincidência é este o dia em que eu lhe apareço. Não quereria que visse em mim uma pessoa ingrata, mal educada, mas o mais provável é que amanhã já lhe tenha passado o resto da emoção de hoje, e assim como me apareceu, desaparecerá. Não me conhece, sou muito firme nos meus propósitos, e quais são eles? Um só, conhecê-lo a si. Já me conheceu, agora podemos dizer-nos adeus." "Tem medo de mim?" perguntou a morte. "Inquieta-me. Nada mais." E é pouca coisa sentir-se inquieto na minha presença. Inquietar-se não significa forçosamente ter medo. Poderá ser apenas o alerta da prudência. A prudência só serve para adiar o inevitável. Mais cedo ou mais tarde acaba por se render. Espero que não seja o meu caso, e eu tenho a certeza de que o será. O músico passou a caixa do violoncelo de um ombro para o outro. "Está cansado?" perguntou a mulher. "Um violoncelo não pesa muito, o pior é a caixa. Sobretudo esta, que é das antigas. Necessito falar consigo. Não vejo como, é quase meia-noite, toda a gente se foi embora. Ainda estão ali algumas pessoas. Estas estão à espera do maestro. Conversaríamos num bar. Está a ver-me a entrar, com o violoncelo às costas, num sítio abarrotado de gente." Sorriu o músico. "Imagine que os meus colegas iam todos lá e levavam os instrumentos. Poderíamos dar outro concerto. Poderíamos?" perguntou o músico, intrigado pelo plural. "Sim, houve um tempo em que toquei violino. Há mesmo retratos meus em que apareço assim. Parece ter decidido surpreender-me com aquela palavra que diz: está na sua mão saber até que ponto ainda seria capaz de surpreendê-lo. Não se pode ser mais explícita. Engano seu. Não me referi àquilo em que pensou. E em que pensei eu, se pode saber. Numa cama e em mim nessa cama. Desculpe, a culpa foi minha. Se eu fosse homem e tivesse ouvido as palavras que lhe disse a si, certamente teria pensado o mesmo. A ambiguidade paga-se. Agradeço-lhe a franqueza." A mulher deu uns passos e disse: "Vamos lá." "Aonde?" perguntou o violoncelista. "Eu, ao hotel, onde estou hospedada. Você, imagino que a sua casa. Não a tornarei a ver. Já lhe passou a inquietação." "Nunca estive inquieto. Não minta. De acordo, estive-o, mas já não estou agora." Na cara da morte apareceu uma espécie de sorriso em que não havia a sombra de uma alegria. "Precisamente quando mais motivos deveria ter", disse. "Arrisco-me, por isso repito a pergunta. Qual foi? Se não a tornarei a ver. Virei ao concerto de sábado e estarei no mesmo camarote. O programa é diferente. Não tenho nenhum solo, já o sabia. Pelos vistos pensou em tudo. Sim. E o fim disto, qual vai ser? Ainda estamos no princípio. Aproximava-se um táxi livre. A mulher fez-lhe sinal para parar e voltou-se para o violoncelista. "Levo-o a casa." "Não, levo-o eu ao hotel e depois sigo para casa. Será como eu digo, ou então vai ter de tomar outro táxi. Está habituada a levar a sua avante?" "Sim, sempre." "Alguma vez terá falhado. Deus é Deus e quase não tem feito outra coisa. Agora mesmo poderia demonstrar-lhe que não falho." "Estou pronto para a demonstração." "Não seja estúpido", disse de repente a morte, e havia na sua voz uma ameaça soterrada, obscura, terrível. O violoncelo foi metido na mala do carro. Durante todo o trajeto, os 2 passageiros não pronunciaram palavra. Quando o táxi parou no primeiro destino, o violoncelista disse antes de sair:
Não consigo compreender o que está a passar-se entre nós. Creio que o melhor é não nos vermos mais. Ninguém o poderá impedir. Nem sequer você, que sempre leva a sua avante, perguntou o músico, esforçando-se por ser irônico. Nem sequer eu, respondeu a mulher. Isso significa que falhará. Isso significa que não falharei. O motorista tinha saído para abrir a mala do carro e esperava que fossem retirar a caixa. O homem e a mulher não se despediram, não disseram até sábado, não se tocaram. Era como um rompimento sentimental, dos dramáticos, dos brutais, como se tivessem jurado sobre o sangue e a água não voltar a ver-se nunca mais. Com o violoncelo suspenso do ombro, o músico afastou-se e entrou no prédio. Não se virou para trás, nem mesmo quando no limiar da porta, por um instante se deteve. A mulher olhava para ele e apertava com força a malinha de mão. O táxi partiu. O violoncelista entrou em casa murmurando irritado. É doida, doida, doida. A única vez na vida que alguém me vai esperar à saída para dizer que toquei bem, sai-me uma mentecapta e eu, como um nécio, a perguntar-lhe se não a tornarei a ver, a meter-me em trabalhos por meu próprio pé. Há defeitos que ainda podem ter algo de respeitável, pelo menos digno de atenção, mas a fatuidade é ridícula, a infatuação é ridícula e eu fui ridículo. Afagou o distraído cão que tinha corrido a recebê-lo à porta e entrou na sala do piano. Abriu a caixa acolchoada, retirou com todo cuidado o instrumento que ainda teria de afinar antes de ir para a cama, porque as viagens de táxi, mesmo curtas, não lhe faziam nenhum bem à saúde. Foi à cozinha, pôr um pouco de comida ao cão, preparou um sanduíche para si, que acompanhou com um copo de vinho. O pior da sua irritação já tinha passado, mas o sentimento que a pouco e pouco a ia substituindo não era mais tranquilizador. Recordava frases que a mulher havia dito, a alusão às ambiguidades que sempre se pagam, e descobria que todas as palavras que ela pronunciara, se bem que pertinentes no contexto, pareciam levar dentro um outro sentido, algo que não se deixava captar, algo tantalizante como a água que se retirou quando a intentávamos beber, como o ramo que se afastou quando íamos para colher o fruto. Não direi que seja louca, pensou, mas lá que é uma mulher estranha. Sobre isso não há dúvida. Acabou de comer e voltou à sala de música ou do piano, as duas maneiras por que a temos designado até agora, quando teria sido muito mais lógico chamar-lhe sala do violoncelo, uma vez que é este instrumento o ganha-pão do músico. Em todo caso, há que reconhecer que não soaria bem. Seria como se o lugar se degradasse, como se perdesse uma parte da sua dignidade. Bastará seguir a escala descendente para compreender o nosso raciocínio. Sala de música, sala do piano, sala do violoncelo, até aqui ainda seria aceitável. Mas imagine-se aonde iríamos parar se começássemos a dizer sala do clarinete, sala do pífaro, sala do bombo, sala dos ferrinhos. As palavras também têm a sua hierarquia, o seu protocolo, os seus títulos de nobreza, os seus estigmas de plebeu. O cão veio com o dono e foi-se lhe deitar ao lado depois de ter dado as 3 voltas sobre si mesmo, que eram a única recordação que lhe havia ficado dos tempos em que havia sido lobo. O músico afinava o violoncelo pelo lá do diapasão. Restabelecia amorosamente as harmonias do instrumento depois do bruto trato que a trepidação do táxi sobre as pedras da calçada lhe infligira. Por momentos havia conseguido esquecer a mulher do camarote, não exatamente a ela, mas a inquietante conversação que haviam mantido às portas dos artistas, se bem que a violenta troca de palavras no táxi continuava a ouvir-se lá atrás, como um abafado rufar de tambores. Da mulher do camarote não se esquecia, da mulher do camarote não queria esquecer-se. Via-a de pé, com as mãos cruzadas sobre o peito, sentia que lhe tocava o seu olhar intenso, duro, como diamante, e como ele resplandecendo quando ela sorria. Pensou que no sábado a tornaria a ver. Sim, vê-la ia, mas ela já não se poria de pé, nem cruzaria as mãos sobre o peito, nem o olharia de longe. Esse momento mágico havia sido engolido, desfeito pelo momento seguinte, quando se virou para ver pela derradeira vez. Assim o cria, e ela já lá não estava. Faixa 5. O diapasão regressara ao silêncio, o violoncelo recuperara a afinação e o telefone tocou. O músico sobressaltou-se.
Olhou o relógio, quase 1h30. Que diabo será esta hora, pensou. Levantou o auscultador e durante uns segundos ficou à espera. Era absurdo, claro. Ele é que deveria falar, dizer o nome ou o número do telefone. Provavelmente responderiam do outro lado. Foi engano. Desculpe, mas a voz que falou tinha preferido perguntar. É o cão que está a atender o telefone. Se é ele, ao menos que faça o favor de ladrar. O violoncelista respondeu. Sim, sou o cão, mas já há muito tempo que deixei de ladrar. Também perdi o hábito de morder, a não ser a mim mesmo quando a vida me repugna. Não se zangue, estou a telefonar-lhe para que me perdoe. A nossa conversa meteu-se logo por um atalho perigoso e o resultado viu-se um desastre. Alguém a desviou para lá, mas não eu. A culpa foi toda minha, em geral sou uma pessoa equilibrada, serena, não me pareceu nem uma coisa nem outra. Talvez sofra de dupla personalidade. Neste caso devemos ser iguais. Eu próprio sou cão e homem. As ironias não soam bem na sua boca. Suponho que o seu ouvido musical já lhe terá dito. As dissonâncias também fazem parte da música, minha senhora. Não me chame minha senhora, não tenho outro modo de tratá-la. Ignoro como se chama, o que faz, o que é. A seu tempo virá a saber. As pressas são más conselheiras. Mesmo agora acabávamos de conhecer-nos. Vai mais adiantada que eu. Tenho meu número de telefone. Para isso servem os serviços de informações, a recepção encarregou-se de averiguar. É pena que este aparelho seja antigo, porque se fosse dos atuais, eu já saberia de onde me estar a falar. Estou a falar-lhe do quarto do hotel. Grande novidade. E quanto à antiguidade do seu telefone, tenho de lhe dizer que contava que assim fosse, que não me surpreende nada. Por quê? Porque em si tudo parece antigo. É como se em um lugar de 50 anos tivesse 500. Como sabe que tenho 50 anos? Sou muito boa a calcular idades, nunca falho. Está-me a parecer que presume demasiado de nunca falhar. Leva a razão hoje, por exemplo, falhei 2 vezes. Posso jurar que nunca me tinha acontecido. Não percebo. Tenho uma carta para lhe entregar e não lhe a entreguei. Podia tê-lo feito à saída do teatro ou no táxi. Que carta é essa? Assentemos em que a escrevi depois de ter assistido ao ensaio do seu concerto. Estava lá. Estava. Não a vi. É natural. Não podia ver-me. De qualquer maneira, não é o meu concerto, sempre modesto. E assentemos. Não é a mesma coisa que ser certo. Às vezes sim, mas neste caso não. Parabéns. Além de modesto, é perspicaz. Que carta é essa? Também a seu tempo o saberá. Por que não m'a entregou, se teve oportunidade para isso? 2 oportunidades, insisto, por que não m'a deu? Isso é o que eu espero vir a saber. Talvez lhe a entregue no sábado, depois do concerto. Segunda-feira já terei saído da cidade. Não vive aqui? Viver aqui? O que se chama viver? Não vivo. Não entendo nada. Falar consigo é o mesmo que ter caído num labirinto sem portas. Ora, aí está, uma excelente definição da vida. Você não é a vida. Sou muito menos complicada que ela. Alguém escreveu que cada um de nós é por enquanto a vida. Sim, por enquanto, só por enquanto. Quem dera que esta confusão ficasse esclarecida depois de amanhã. A carta, a razão por que não m'a deu. Tudo, estou cansado de mistérios. Isso aqui se chama de mistérios. É muitas vezes uma proteção aos que levem armaduras, aos que levam mistérios. Proteção ou não, quero ver esta carta. Se eu não falhar 3ª vez, vê-la-á. E por que irá falhar 3ª vez? Se tal suceder, só poderá ser pela mesma razão que falhei nas anteriores. Não brinque comigo, estamos como no jogo do gato e do rato, o tal jogo em que o gato sempre acaba por apanhar o rato, exceto se o rato conseguir pôr um guizo no pescoço do gato. A resposta é boa, sim senhor, mas não passa de um sonho fútil, de uma fantasia de desenhos animados, ainda que o gato estivesse a dormir. O ruído acordá-lo-ia, e então adeus, rato. Sou eu esse rato a quem está a dizer adeus. Se estamos metidos no jogo, um dos dois terá de sê-lo forçosamente, e eu não o vejo assim, com figura nem astúcia para gato. Portanto, condenado a ser rato toda a vida.
Enquanto ela durar, sim, um rato violoncelista. Outro desenho animado. Ainda não reparou que os seres humanos são desenhos animados? Você também, suponho. Teve ocasião de ver o que pareço, uma linda mulher. Obrigada. Não sei se já percebeu de que essa conversação ao telefone se parece muito com um flerte. Se a telefonista do hotel se diverte a escutar as conversas dos hóspedes, já terá chegado a essa mesma conclusão. Mesmo que seja assim, não há que temer consequências graves. A mulher do camarote, cujo nome continua a ignorar, partirá na segunda-feira, para não voltar nunca mais. Tenha certeza, dificilmente se repetirão os motivos que me fizeram vir desta vez. Dificilmente não significa que venha a ser impossível. Tomarei as providências necessárias para não ter de repetir a viagem. Apesar de tudo, valeu a pena. Apesar de tudo, que... Desculpe, não fui delicado. Queria dizer que não se canse a ser amável comigo. Não estou habituada. Além disso, é fácil adivinhar o que ia a dizer. No entanto, se considera que deverá dar-me uma explicação mais completa, talvez possamos continuar a conversa no sábado. Não haverei daqui até lá. Não, a ligação foi cortada. O violoncelista olhou o telefone que ainda tinha na mão. Úmida de nervosismo. Devo ter sonhado, murmurou. Isso não é aventura para acontecer-me, a mim. Deixou cair o telefone no descanso e perguntou, agora em voz alta ao piano, ao violoncelo às estantes, que me quer esta mulher? Quem é? Por que aparece na minha vida? Despertado pelo ruído, o cão tinha levantado a cabeça. Nos seus olhos havia uma resposta, mas o violoncelista não lhe deu atenção. Cruzava a sala de um lado para o outro, com os nervos mais agitados que antes, e a resposta era assim. Agora que falas nisso, tenho a vaga lembrança de haver dormido no regaço de uma mulher. Pode ser que tenha sido ela. Que regaço? Que mulher? Teria perguntado o violoncelista. Tu dormias? Onde? Aqui na tua cama. E ela onde estava? Por aí. Boa piada, senhor cão. Há quanto tempo é que não entra uma mulher nesta casa, naquele quarto? Vá, diga-me, como deverá saber? A percepção de tempo da espécie dos caninos não é igual à dos humanos, mas realmente creio ter sido muito o tempo que passou desde a última senhora que recebeste na tua cama. Isto dito sem ironia, claro está. Portanto, sonhaste. É o mais provável. Os cães são os sonhadores incorrigíveis. Chegamos a sonhar de olhos abertos, basta vermos algo na penumbra para logo imaginarmos que aquilo é um regaço de mulher e saltarmos para ele. Coisas de cães, diria o violoncelista. Mesmo não sendo certo, responderia o cão, não nos queixamos. No seu quarto do hotel, a morte despida está parada diante do espelho. Não sabe quem é. Durante todo o dia seguinte, a mulher não telefonou. O violoncelista não saiu de casa à espera. À noite, passou e nenhuma palavra. O violoncelista dormiu ainda pior que na noite anterior. Na manhã de sábado, antes de sair para o ensaio, entrou-lhe na cabeça a peregrina ideia de ir perguntar pelos hotéis das imediações se ali estaria hospedada uma mulher com esta figura, esta cor de cabelo, esta cor dos olhos, essa forma de boca, este sorriso, este mover das mãos, mas desistiu do alucinado propósito. Era óbvio que seria imediatamente despedido com ar de indisfarçável suspeita e um seco, não estamos autorizados a dar informação que pede. O ensaio não lhe correu bem nem mal. Limitou-se a tocar o que estava escrito no papel, sem outro empenho que não errar demasiadas notas. Quando terminou, correu outra vez para casa. Ia pensar que ela tivesse telefonado durante a sua ausência, não teria encontrado o miserável gravador para deixar o recado. Não sou um homem de há 500 anos, sou um troglodita da idade da pedra. Toda a gente usa atendedores de chamadas, menos eu, resmungou. Se precisava de uma prova de que ela não tinha telefonado, deram-lhe as horas seguintes. Em princípio, quem telefonou e não teve resposta, telefonará outra vez, mas o maldito aparelho manteve-se silencioso toda a tarde, alheio aos olhares cada vez mais desesperançados que o violoncelista lhe lançava. Paciência. Tudo indica que ela não ligará. Talvez por uma razão ou outra não lhe tivesse sido possível. Mas irá ao concerto. Regressarão os dois no mesmo táxi, como aconteceu depois do outro concerto, e quando aqui chegarem, ele convida-la a entrar.
e então poderão conversar tranquilamente. Ela dar-lhe-á finalmente a ansiada carta, e depois ambos acharão muita graça aos exagerados elogios que ela, arrastada pelo entusiasmo artístico, havia escrito após o ensaio em que ele não a tinha visto, e ele dirá que não é nenhum Rostropovitch, e ela dirá